possível, não ganhando dinheiro, passando maus bocados. Mas depois foi legal. Depois eu saí do local que eu trabalhava e eu fui trabalhar numa parte que eu nunca achei que eu ia trabalhar. Eu fui trabalhar com uma parte de psicologia social. Que hoje eu colocaria uma parte mais de psicologia social. O que é, pro pessoal entender? O que é psicologia? Qual que é a diferença? Cara, é porque eu trabalhava ali numa parte clínica e eu fui trabalhar com adolescentes que, numa ONG, aqui em Ribeirão Preto, uma ONG muito bem conceituada em Ribeirão Preto, que trabalha com adolescentes que já cometeram ato infracional. Então, assim, e naquele momento eu tinha um preconceito com isso. Aí você vai falar assim, pô, Rodrigo, mas como que você tem preconceito com isso se você veio da periferia? Né? Eu tinha um preconceito no sentido de valor na minha cabeça. De eu falar assim, cara, por que eu vou ajudar a pessoa que tá ferrando outra pessoa? Eu tinha essa questão dentro da minha cabeça. E parece, cara, não sei no que a pessoa acredita, mas parece que você vai trabalhar naquilo que você vai crescer. Como pessoa, como ser humano. Então, assim, parece que Deus me colocou lá e falou assim, cara, é aqui que você tem que trabalhar. E eu fui trabalhar com adolescente em contexto infracional. E ali eu ressignifiquei muita coisa. Eu achava que eu conhecia o que era periferia, não conhecia nada. Eu achava que eu conhecia, a gente começa a perceber que, tipo assim, cara, a realidade, as pessoas, elas estão muito afastadas da realidade. Sim. A pessoa acha que ela conhece alguma coisa. Quando você entra em lugares que você fala, cara, como que a pessoa vive aqui? Não, eu sei o que você tá falando, porque eu cresci no Simeone, do lado do Avelino Palma, né? A gente se conheceu nas comunidades ali, nas igrejas. E as pessoas acham que todos que moram na periferia têm o mesmo pensamento, né? Aquela realidade é a da realidade da periferia que eles montaram na cabeça deles, aquele espantalho, e é aquilo, todo mundo é igual. Só que eles não sabem que dentro da periferia não, é a minoria da minoria da minoria que tem problemas com justiça, que entra no mundo do crime, né? Ou pessoas que têm problemas graves financeiros, realmente extremamente pobres, né? E mesmo dentro da periferia, existe uma bolha dentro da periferia, que as próprias pessoas da periferia não enxergam essas outras pessoas, aquela realidade. Por mais, por exemplo, eu tenha... eu tive contato com o crime através dos meus amigos. Poxa, cara, Avelino Palma, Simeone. O seu vizinho, às vezes, tá envolvido com crime, Sim. né? E eu tive a mesma percepção quando eu fui trabalhar com política. Porque o que eu pensei? Bom, eu tenho uma ferramenta fantástica na minha mão, que eu posso ajudar muitas pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tinha isso na minha cabeça, né? Na verdade, eu acreditava nisso. Eu sei que os políticos, eles não ajudam quem realmente deve ser ajudado. Então, eu vou mapear todas as instituições da periferia e vou ajudar essas instituições. E eu comecei a andar por essas instituições, inclusive na Zona Norte. E eu comecei a me deparar com cada realidade que eu pensei, poxa, eu vivi 30 anos nesse lugar e eu não via isso. Eu tinha preconceito também. E eu achava que, é vagabundo, não vale nada, não presta. Tudo bem, existem as pessoas que realmente escolhem aquilo e é por questão de caráter ou N motivos que aconteceram na vida da pessoa. Mas eu comecei a perceber uma realidade, assim, totalmente fora do que tava do meu lado e eu não tava vendo. Né? E eu comecei a ver, eu também tive essa percepção. Falei, poxa, a gente acha que conhece as coisas, mas não conhece. E às vezes tá debaixo do nosso nariz. Sim. Parece que foi a mesma percepção que você teve, né? É mais ou menos esse sentido. Foi. Uma frase que eu gosto, que eu tenho dentro do meu coração, é o seguinte, a maioria das pessoas boas, das pessoas do mundo, são pessoas boas. A maioria são pessoas boas. Você pode ter certeza disso. Se você olhar aqui, por exemplo, à sua volta, você vai olhar ali, tem o Thiago, tem o Gil. Produção, ele não é muito bom, não. Ele eu conheço. Mas a maioria das pessoas no mundo são pessoas boas. O problema é que o nosso foco está no ruim. É aquela questão da folha, né, que a gente olha. Por exemplo, o que eu quero trazer para você? Quantas pessoas você conhece que fazem coisas boas? As pessoas erram. O mundo erra.
A gente é muito juiz, a gente se torna juiz no mundo e a gente acaba julgando toda hora as outras pessoas. A gente foi ensinado desde criança a julgar. Parece que eu tenho que falar que você é isso, ou você é aquilo, ou o outro é aquilo. A gente é ensinado, o mundo nos ensina isso, sabe? Então, o que acontece? A maioria das pessoas são boas. Então, se você olhar na periferia, se você olhar pessoas que de repente estão na Zona Sul ou na Zona Norte, não interessa. A maioria do pessoal que está na Zona Sul são pessoas boas, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, que estão indo atrás do, sabe, de sobreviver, de fazer bem para as outras pessoas, sabe? A maioria das pessoas são pessoas dignas, né? Só que a gente tem uma parcela, que o que vende é aquilo que é negativo, de certa forma. Então, a pessoa assiste muito programa policial, onde vai ver o povo morrendo, o povo assaltando e tal. Mas não tem nenhum programa que vem trazer benfeitorias, o que as pessoas estão fazendo todo dia. Porque se tivesse, não ia existir outros programas, porque tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Só que isso não vende. Não vende. E a gente também tem que perceber aquilo que você consome como pessoa. E é isso que você falou. E aí, quando eu fui trabalhar realmente, de repente, entrar dentro de comunidades e ver, sabe, histórias, que eu falava, cara, quanto que fez sentido? Eu acho que talvez foi um dos lugares que eu mais cresci na minha vida, foi trabalhando com isso. Cara, e de você, de repente, sair, de você, de repente, ver aquele menino que fez, de repente, algo errado, né? E você vai, de repente, lá no CPC, ou você vai em algum lugar, o cara, ô, seu Rodrigo, e aí, tudo bem? Aí o cara vem, te dá um abraço e fala, cara, valeu a pena. Aquilo ali ressignificou toda a minha vida. De eu entender realmente o ser humano de um jeito que eu não entendia. Então, assim, trouxe uma outra percepção. Eu acho que eu sou o psicólogo que eu sou hoje porque eu passei por esse momento na minha vida. Então, nossa, cara, mas você ainda teve sucesso, né? Eu já não tive tanto sucesso. Porque... o sistema público parece que ele é feito para não funcionar. E eu me frustrei muito. Porque eu vi muita gente passando necessidade e eu não consegui ajudar. Porque o sistema é feito, parece que, para escravizar as pessoas naquilo. Né? Você ainda teve sucesso. Eu cheguei num ponto, cara, que eu trabalhei 5 meses. Eu estava dentro da política, trabalhando como assessor parlamentar. Cheguei pra minha esposa e falei, Daisy, eu acho que eu não quero mais trabalhar com isso aqui, não. Não é pra mim. Porque eu sou analista de sistemas, eu trabalhava com programação. Eu sentava em frente ao computador, não lidava com muitas pessoas. Meu negócio era programar, era números. Sim. Então eu programava e eu chegava no final do dia e eu via um resultado final. E eu apresentava o resultado final. Tá aqui o meu produto. Eu trabalhando como assessor parlamentar, tendo que levar solução para as pessoas, eu não conseguia apresentar nada, mostrar nada e mudar praticamente nada na vida das pessoas que precisavam mudar. Às vezes uma mãe que precisava de uma caixa de leite, eu tirava do meu bolso. Cesta básica, casa, cara, parece que nada funcionava. Então a minha experiência foi meio frustrante na política porque de fato eu não conseguia ajudar, mas eu aprendi muito com isso. Que infelizmente é a longo prazo. E a solução está nas pessoas da comunidade, dos próprios moradores, em ajudar essas pessoas. Isso é uma outra coisa que eu aprendi. Sabe aquilo que a gente aprende? Que a gente aprende na religião. Ai dos pobres se não fossem os pobres. Eu aprendi isso na prática, vendo a própria comunidade se mobilizar para ajudar essas pessoas. Cara, eu queria... Posso trazer uma questão sobre isso? Claro, vai lá. Legal, gostei do que você falou. A questão é o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho, não vai ser uma consulta, mas vamos pensar. Você tem essa percepção. Talvez as pessoas que você estava ali com eles 1 minuto, que você disse uma palavra, você não sabe disso, mas talvez você tenha mudado a vida daquele garoto, você tenha mudado a vida daquela família. Você não vai ter essa percepção. Você tem só o seu mapa daquilo que aconteceu. E o maior problema que eu gosto de trazer, às vezes, para meus pacientes é o seguinte... É a expectativa que a gente coloca. Quando você entra na política, cara, e você é um cara do bem, a gente quer mudar o mundo. A gente quer fazer acontecer. Então, a nossa expectativa, eu falo que é assim, é como se a sua expectativa estivesse lá em cima. Né? Só que a realidade, ela tá aqui, ela tá aqui embaixo. Então, a expectativa tá aqui, só que a realidade, ela tá aqui. Você sabe qual que é a diferença entre essa realidade que existe e a expectativa que você colocou? Frustração.
Então, quanto maior a expectativa que você coloca, e quando as pessoas, é o que eu falei, as pessoas não são pessoas boas. Você coloca muita expectativa. Quando você entrou na política, você não entrou para ganhar dinheiro. Você entrou para fazer a diferença. E aí, de repente, cara, você percebe que para fazer a diferença demora. Percebe que não é naquele momento. E aí, você se frustra, porque não veio naquele momento. Não veio naquele momento aquilo que você queria ver. Mas você não sabe. Às vezes você vai voltar lá, falar com aquela mesma pessoa, você vai perceber que você mudou alguma coisa. No mínimo, você pode ter mudado até a consciência da pessoa. A gente não percebe isso. Às vezes a gente chega e fala com um jovem, ou fala com alguém, naquele momento o cara continua lá, vivendo aquela vida doida. Cara, mas você colocou alguma coisa na cabeça daquele cara que um dia ele vai lembrar daquilo e ele pode mudar a vida dele. Então, assim, é isso, é uma percepção. Eu sei que às vezes é uma frustração. Sim, né? sim. Eu também tive essa frustração. Chegar alguns momentos que eu falava, cara, esse menino, eu não vou conseguir mudar a vida dele. Esse cara aqui eu vou desistir. Quantas vezes eu pensei. E você olhava a ficha do cara e você falava, não é possível que esse cara... E aí eu lembro de um cara que eu pensei assim, e eu saí da Liberdade Assistida, parei de trabalhar com isso, fui trabalhar só na clínica. Cara, e um dia eu tô descendo de carro, eu acho que era Vila Tibério, e eu vejo aquele menino lá, servente de pedreira, ajudando o cara lá em cima da laje. Eu falei, cara, tá vendo? Então, é isso, cara. O que faz sentido na minha vida, o que faz sentido na sua vida, o sentido de um monte de vidas, é isso. Depois eu posso falar sobre isso. Mas isso tem a ver com propósito de vida. As pessoas não sabem o que é propósito de vida. Depois eu posso até trazer sobre isso. Legal. Mas assim, passei num lugar que eu não tava pensando naquilo e eu vi o cara lá, trabalhando. Então, tipo assim, é isso. Eu achava que ele não tinha jeito, cara. E ele tava ali me mostrando, não sei o que virou, não conversei com ele, mas eu vi ele lá trabalhando. Então, assim, o que você pode fazer e o que você faz de bom, às vezes você não vê a resposta daquilo. Mas às vezes você deve ter mudado a consciência de alguém, feito por alguém num momento que ninguém queria fazer. Porque essa é a maior questão. Você amar ou você ser amado dentro da inutilidade da pessoa. Quando a pessoa não tem utilidade nenhuma pra você e você amar aquela pessoa. Eu acho que é esse o ponto. Poxa, legal. Eu já tô tendo uma ideia aqui, viu, produção? Vou trazer o Rodrigo aqui umas 7 vezes aqui, vou transformar esse podcast uma consulta clínica aqui, viu? Vamos lá. Cara,